Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco nessa manhã, que bom nos reunirmos como igreja, juntos, conectados pela nossa fé em Cristo Jesus. Que nessa manhã a sua alma, o seu coração possa ser tocado pela palavra, pelo agir do Espírito Santo do Senhor. Vamos nessa hora criar uma atmosfera nas nossas casas de louvor, de adoração, de reverência ao nosso Deus. Vamos iniciar o culto lendo a palavra do Senhor e eu convido você a fazer essa leitura comigo no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do primeiro versículo ao verso de número 14. Diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu mais uma vez para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade, Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar a água. Pediu-lhes Jesus: Dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Que nessa manhã você possa beber da água que Jesus tem para lhe dar, a água que sacia a nossa sede. Ele é o pão que nos alimenta. Que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada por essa vida, por esse homem, por essa mulher, por essa família que está nos assistindo, pela primeira IPI de Curitiba reunida, Deus, nas casas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem estado conosco, por isso louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai. Que nessa manhã, ó Deus, o Senhor escute o nosso louvor, o Senhor escute as nossas orações, mas também te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ó Pai, possa saciar toda e qualquer sede que possa haver no nosso coração, Pai. Tu és tudo que nós precisamos e por isso nessa manhã nós te rendemos toda a nossa adoração e toda a nossa honra a Ti. Tu és o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó Pai. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força. Ó Pai, a nossa fé está firmada em Ti e sabemos que a Tua fidelidade, ó Pai, ela se renova todos os dias sobre a nossa vida. Pai, fica conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com canções. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me comprou.
cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigada pelo Senhor estar em nossas vidas em todos os momentos. Deus, nos torne invisíveis dos nossos inimigos. Deus, agora neste momento de crise, Deus, nós precisamos mais ainda de Ti e do Seu amor, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos consagrar ao Senhor nesse momento os nossos dízimos, as nossas ofertas. Salmo de número 96, verso 8, diz assim: Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Como é bom podermos participar desse momento, trazendo ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, adorando Ele no esplendor da sua santidade, adorando a Ele com o nosso coração, mas também com os recursos que Ele mesmo tem trazido às nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Coloque nessa hora a sua vida financeira, o seu trabalho diante do Senhor, sabendo que Ele conhece e supre cada uma das nossas necessidades. Você também pode dizimar e ofertar através dos meios que vão aparecer aqui na sua tela. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento a Deus. Pai, muito obrigada pela tua fidelidade, pela tua provisão. Tu és um Deus poderoso, tu és um Deus grande. Ó Deus, eu peço nessa manhã por esses teus filhos, essas tuas filhas, por cada família, Pai. Provê o recurso necessário para cada um. Ó Deus, que cada um continue adorando, confiando, exaltando no teu santo e bendito nome, Pai. Tu és Deus supremo, em majestade e glória, Pai. Nada é impossível para ti. E diante disso, ó Deus, diante da tua palavra, que não falha, ó Pai, nunca falhará, nós clamamos pela vida financeira do teu povo. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão passando por necessidades, ó Pai. Envia o socorro, ó Deus, provê, ó Deus, tudo o que eles precisam, provê um trabalho, ó Deus. Pai, nós não sabemos, mas Tu conheces as necessidades do Teu povo, ó Pai. Te pedimos, põe a Tua mão poderosa e que através do Teu poder, ó Pai, nós vejamos os Teus grandes feitos e possamos ouvir, mesmo nos dias que nós vivemos, muitos milagres da parte do Senhor na vida da Tua igreja. Essa é a nossa oração. Consagramos esses valores, esses dízimos, para a honra e para a glória do Senhor e a expansão do Seu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Salvação e vida nova encontrei, e a paz que o mundo nunca me dará. Sua mão presente pra me conduzir, infinita graça sempre me dará. Salvação e vida nova encontrei, e a paz que o mundo nunca me dará. Sua mão presente pra me conduzir, infinita graça sempre me dará. A alegria do Pai está em mim, por isso sempre cantarei. No rio de vida mergulhei, daqui não sairei. Salvação e vida nova encontrei, e a paz que o mundo nunca me dará. Sua mão presente pra me conduzir, infinita graça sempre me dará. A alegria do Pai está em mim, por isso sempre cantarei. No rio de vida mergulhei, daqui não sairei. A alegria do Pai está em mim, por isso sempre cantarei.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso
maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus, que Ele seja exaltado através dos nossos louvores. E agora, na meditação da palavra, coloque seu coração diante do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade para agir na sua mente e no seu coração. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela vida do teu filho, do pastor Matias, que nessa manhã, ó Deus, proferirá a palavra do Senhor, pregará, ó Deus, aquilo que teu Espírito já colocou no coração dele para as nossas vidas, ó Pai. Pedimos que o teu Santo Espírito venha nos edificar, venha nos confortar, venha nos animar, ó Deus, e que saiamos desafiados para cumprir o teu propósito, a tua missão nas nossas vidas aqui nessa terra. Pedimos, ó Deus, que o Santo Espírito do Senhor fale a cada coração poderosamente. Transforma, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração e no mais profundo da nossa alma, Pai. Queremos estar sensíveis, ó Deus, à voz do teu Espírito. Fala conosco. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos e prezadas irmãs, uma alegria estarmos juntos para juntos ouvirmos a palavra de Deus. No mês de junho, o nosso tema geral está sendo Igreja Comunidade do Reino. A primeira, comunidade do Espírito Santo. A segunda, comunidade cristocêntrica. A terceira, que foi domingo próximo passado, comunidade comprometida. E hoje, comunidade do reino em comunidades de base. O texto no qual se baseia a mensagem está em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Vamos ler na Almeida, corrigida e atualizada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Igreja, comunidade do reino, em comunidades de base. Vamos destacar o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, quando lemos a descrição da igreja no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que registra o nascimento e o desenvolvimento da igreja, depois nas cartas apostólicas, onde nós temos reflexões, elaboração doutrinária, teológica. E quando confrontamos esta igreja descrita no Novo Testamento com a nossa igreja, com a nossa experiência de igreja, percebemos logo que nós precisamos de voltar para a igreja do Novo Testamento. Isto significa reforma, não apenas avivamento, mas reforma. Reforma sempre é volta às fontes. Reforma é sempre volta às bases. Portanto, somos desafiados a retornarmos às bases da igreja neotestamentária. Bill Beckham,
usou uma figura muito interessante. Ele disse que Deus edificou uma igreja com duas asas. A asa das celebrações e a asa comunitária dos grupos pequenos. E esta igreja impactou o Império Romano, porque ela podia voar até a presença de Deus, para, na comunhão com Deus, se fortalecer, se edificar, e podia sobrevoar sobre a terra cumprindo os propósitos do Criador. Mas 300 anos depois, quando Constantino era o imperador de Roma, a serpente malvada, que não tinha asa nenhuma, tentou a igreja, fez com que a igreja caísse na tentação de voar com uma asa só. A asa das celebrações, a asa corporativa. E ela seduzia a igreja dizendo que com muito esforço a igreja ia conseguir voar sim. E quando a igreja conseguiu levantar voo, ainda que de maneira meio desajeitada, a serpente estimulava. Com o passar do tempo, aquela asa dos grupos pequenos, que reuniam de casa em casa, foi sendo abandonada, predominando apenas o grupo grande, chegou ao ponto de o grupo grande desprezar e anular aquilo que na origem da igreja tinha sido um fator tão importante para a saúde da igreja e para o desenvolvimento da igreja. Eu escrevi um livro, Cortina Rasgada, e nesse livro eu fiz uma pesquisa e descobri que depois que o Templo de Jerusalém foi destruído, anos 70 depois de Cristo, claro, os cristãos já não estavam se reunindo naquele templo, porque a partir do martírio de Estevão todos foram dispersos, mas não se construíram templos cristãos. Quando os cristãos precisavam, eles conseguiam espaço para celebrações, para ensino, mas predominou o trabalho nas casas. As casas tornaram-se centros de adoração, de evangelização, de ensino, e daí o dinamismo da igreja. Depois de Constantino, começou a construção das basílicas, o fortalecimento do clero, a sabatização do domingo, e a igreja foi se reduzindo a um lugar sagrado, um templo físico, a um ministério sagrado, os sacerdotes, ministros, hoje em dia os pastores, e foi se reduzindo a um dia sagrado, o domingo. A reforma trouxe avanços extraordinários, inclusive restaurando o princípio bíblico do sacerdócio universal de Cristo. Mas, por razões históricas, pessoais e outras razões, esse princípio não foi vivido como deveria ser vivido. E este modelo constantiniano de igreja chegou até nós. Mas há um princípio da reforma que surgiu no século XVII. E esse princípio afirma que a igreja reformada é a igreja que se reforma constantemente. A nossa regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas, nós professamos isso. Portanto, devemos examinar as Escrituras e tudo que estiver em harmonia, tudo da nossa tradição que estiver em harmonia com as Escrituras devem ser preservadas e desenvolvidas. Mas tudo que estiver em desarmonia, aquilo que foi acréscimo durante a história da igreja, desvios, precisamos de ter a coragem de não deixar que a tradição se torne a regra de fé e prática, mas a tradição deve ser analisada, escrutinada pelas Escrituras Sagradas. Porque Jesus disse para os fariseus e escribas: vocês invalidam a palavra de Deus pelas vossas tradições. Portanto, nessa figura tão bonita da igreja com duas asas, que voa até a presença de Deus, sobrevoa a terra, cumprindo os seus propósitos, nós temos hoje um desafio de restaurar a asa atrofiada
que sem dúvida alguma é a asa comunitária. A asa corporativa das celebrações, a ênfase também não está num templo físico, mas está na igreja como santuário de Deus, no crente cujo corpo é santuário, é templo do Espírito Santo. Sem essa dimensão de a igreja comunidade do reino, de a igreja corpo vivo de Cristo, de a igreja a comunhão dos salvos, que é o santuário de Deus, onde Deus habita, Estevão foi martirizado, e um dos motivos do martírio de Estevão foi que ele disse, citando o profeta Isaías, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, Deus habita no coração do crente, na comunhão dos salvos. Se essa comunidade do reino é real, nós podemos nos reunir e celebrar em qualquer lugar. Mas se não for real, nós podemos ter os templos mais suntuosos, mais artisticamente decorados, que não valem nada. Pelo contrário, pode cair sob o juízo da história, como caiu o ritual do templo do Monte Sião. Jesus profetizou e realmente não ficou lá pedra sobre pedra que não fosse destruído. Então a restauração dessa asa corporativa significa nós nos edificarmos como comunidade do reino, como corpo vivo de Cristo, como escreveu Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 4, chegando-vos para ele, Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ele não está se referindo aqui a um templo físico, casa espiritual, comunhão dos crentes uns com os outros e comunhão de todos os crentes com Deus Trino, igreja viva, que se move, que se movimenta. A restauração deste princípio. E os grupos pequenos? Bem, de certa maneira, o grupo grande vem sendo preservado ao longo dos séculos. Tem havido movimentos na história, quando em grandes avivamentos a igreja se desprende dos seus edifícios sagrados para alcançar a comunidade, alcançar o povo, alcançar o mundo. Mas predomina quase sempre este aspecto corporativo de nós nos reunirmos em edifícios que consideramos sagrados para praticar ritos, e trabalhar na igreja tornou símbolo de realizar alguma atividade religiosa no edifício sagrado. Quando à luz da Bíblia, trabalhar na igreja significa exercer dons espirituais na comunhão dos irmãos no mundo. Mas sem dúvida, precisamos de restaurar ambas as asas, tanto a corporativa no sentido de que o foco não está num templo físico, mas está na igreja como comunidade do reino, quanto os grupos pequenos. São comunidades onde nós vivenciamos de uma maneira mais íntima a comunhão entre nós e a nossa comunhão com Deus, e nos preparamos para a nossa missão no mundo. Jesus veio fazer a transição da antiga para a nova aliança. Na antiga aliança não era diferente. O propósito de Deus é que Israel fosse uma comunidade do reino. O grande problema é que havia sempre a tendência de ser o reino da comunidade, o reino de Israel. Jesus, no discipulado, preparando a base da sua igreja, ele lidou com isso. Ele falava da sua morte, da sua ressurreição, quando 2 discípulos deles, indiferentes a tudo que ele dizia, Senhor, permite que no teu reino, nós estamos sonhando com o reino messiânico, concede aqui em Jerusalém, que no teu reino, um se assente à tua direita e outro à esquerda. E os 12 voltaram-se contra os 2, querendo passá-los para trás. Não a comunidade do reino, mas o reino da comunidade. E Jesus disse, vocês não estão entendendo nada?
O maior entre vocês é o que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A comunidade do reino é comunidade de servos, porque Jesus, o nosso Rei e Senhor, é servo. Não é comunidade de reis, de senhores, de donos. O grande desafio, a edificação desta comunidade do reino e das comunidades de base, onde isso tem uma expressão mais forte. Jesus então veio criar odres novos, que é a comunidade do reino. E ele começou fazendo a base com comunidade pequena de base, 12, que expandiu para 70, 120, e depois do nascimento da igreja chegando a 3.000, logo depois 5.000. E aí o livro de Atos diz, era numerosa a multidão dos que criam. Por quê? Porque Jesus fez a base. 12 discípulos, 12, 70, 120, a igreja nascendo nesta base. 3.000, 5.000, numerosa multidão chegou até nós. E nós temos a responsabilidade de edificar nestas mesmas bases. Mas como vive uma comunidade do reino em comunidades de base? Então vamos voltar para o nosso texto. Como vive uma comunidade do reino em comunidades de base? Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Perseverança. Meus irmãos, para perseverar é preciso que sejamos comunidade do reino. Se a pretensão nossa é transformar um reino da comunidade, nós vamos ficar logo decepcionados, porque este espírito é mundano. Essa inspiração não vem do Espírito Santo. Porque quanto mais comunidade do reino somos, mais desejo nós temos de servir a Deus e de servir uns aos outros. Jesus deixou bem claro, o maior entre vocês é o que serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E precisamos de perseverar nesse propósito. Nós temos terríveis desafios, o mundo é o contrário disso. Jesus deixou claro, quando 2 discípulos pediram posições para ele, uma à direita e outra à esquerda, no reino. Ele diz, quem age assim são os gentios, são os reis pagãos, que exercem autoridade e dominam sobre os seus subordinados, mas entre vocês não será assim. O maior dentre vocês é o servo de todos, essa é a comunidade do reino. E precisamos de perseverar nisso, e para isso nós precisamos da comunhão com Deus e da comunhão mais íntima com os irmãos, do estímulo de nos estimularmos um ao outro. Isso não acontece se a igreja funcionar apenas no atacado, nas grandes celebrações, e durante a semana não vivermos em comunidades. Aliás, a gente chama as comunidades de células. A célula também não se resume ao encontro uma vez por semana. A célula, como comunidade do Reino de Deus, é uma comunidade onde durante toda a semana nós nos servimos uns aos outros, conhecemos as necessidades uns dos outros e estamos prontos e disponíveis para o serviço mútuo. Mas outra marca importante da igreja como comunidade do reino, vivendo em comunidades de base, é que há temor, há reverência, há uma consciência muito clara da presença de Deus. Isso não traz aquele medo negativo, mas traz uma profunda reverência. Isso leva a uma verdadeira adoração. E quando há esse ambiente de reverência, de respeito, de adoração, o poder de Deus se manifesta. Por isso está escrito no versículo seguinte, 43, em cada alma havia temor. Era consciência da presença de Deus, da realidade da presença de Deus no coração de cada um e na comunhão de todos. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, manifesta-se também o poder de Deus.
Aqui diz por intermédio dos apóstolos, mas se chegarmos no capítulo 6, o texto diz que Deus realizava sinais e prodígios por meio de Estevão, que não era apóstolo. Em Samaria, por intermédio de Filipe, que também não era apóstolo. E se lermos com atenção o ensino da palavra de Deus sobre os dons espirituais, vamos perceber claramente que quando estamos nas mãos de Deus, o Espírito Santo age através de nós. O crente comum pode ser um instrumento para a realização de sinais e prodígios, sinais do reino de Deus, evidência do reino de Deus. E é isso, meus irmãos, que edifica a comunidade e é isso que a prepara para o seu exercício no mundo. Mas quando vivemos como comunidade do reino, em comunidades de base, nós vivemos verdadeiramente o amor fraternal. O que é que o texto diz no versículo 44? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, estavam juntos através de grupos pequenos, porque quando a igreja funciona só no atacado, funciona só a asa corporativa, quando a igreja começa a crescer, nós ficamos perdidos no meio da multidão. Isso não acontece quando a igreja é bíblica, é neotestamentária. Pode a igreja crescer e ter grandes celebrações, mas os crentes durante a semana estão convivendo uns com os outros, e isso não é optativo, isso é essencial para a vida cristã. Tinham tudo em comum. Os que tinham muito vendiam suas propriedades para suprir as necessidades dos que nada tinham, e assim este amor prático não só supria todas as necessidades dos santos, mas tornava-se um testemunho eloquente para uma sociedade egoísta, ambiciosa, e que ao invés de servir as pessoas, procura servir-se das pessoas para as suas ganâncias pessoais. Mais do que isso, e agora nós chegamos no nosso texto, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente, isso não significa que todos estivessem todos os dias no templo. O templo de Jerusalém era para os judeus, como era para os cristãos no seu início, enquanto eles puderam reunir no templo, era mais um símbolo, porque os judeus já reuniam realmente nas sinagogas, e a igreja vai seguir mais o modelo das sinagogas do que o modelo do templo. Mas aqui fala da necessidade de nós nos reunirmos como corpo, ou o corpo de Cristo numa cidade, ou uma igreja como a nossa igreja, reunir-se para celebrações, para nós nos encontrarmos com os irmãos, louvarmos a Deus, porque o nosso Deus é alto, é sublime, Ele habita na eternidade, tem um nome de santo, e essas celebrações, elas enfatizam, elas ressaltam essa dimensão da transcendência divina. Mas, por outro lado, o Deus transcendente, isto é, o Deus que é alto, sublime, habita na eternidade, tem o nome de santo, ele habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o espírito dos oprimidos. Isso acontece só nas comunidades de base, onde nós podemos sentir de uma maneira clara a presença de Deus, e quando alguém está abatido, sofrendo, a verdadeira empatia, e essa dimensão da presença de Deus, e a ministração de Deus acontece ministrando uns aos outros, como vimos na mensagem de domingo passado. Portanto, a igreja que vive como comunidade do reino, ela promove grandes e alegres celebrações, mas ela vive a dimensão do Deus presente na comunhão dos irmãos, e sempre nós vamos ter irmãos abatidos, irmãos contritos, e Deus quer, por intermédio nosso, ministrando cada uns aos outros, Deus quer vivificar o coração dos abatidos, vivificar os contritos de coração. Mas
O nosso texto mostra como vive uma comunidade do reino em comunidades de base, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Notem que o verbo aqui está no nosso gerúndio, louvando a Deus. Significa que aquela igreja tinha um espírito de louvor. O louvor não era apenas cânticos lindos, cantados em ocasiões especiais, mas havia em cada membro da comunidade uma atitude de louvor. Estivesse cantando ou não, uma atitude de louvar a Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, enchei-vos do Espírito. Ou numa tradução melhor, deixai-vos encher com o Espírito Santo como? Falando entre vós com salmos e hinos, louvando de coração a Deus, dando por tudo graças ao nosso Deus e Pai em nome de Jesus. A igreja vivia nessa atitude de louvor, de adoração, de gratidão. E por isso era uma comunidade diferenciada, diferente das comunidades religiosas pagãs, que não expressavam esse espírito alegre, leve, de gratidão, de louvor, não apenas quando está em reuniões de celebrações juntos, mas quando no seu convívio diário com as pessoas, em tudo tem atitude de louvor, de gratidão. Isso contagia, contagia tanto que o texto diz, e contando com a simpatia do povo. Isto é, era uma igreja que atraía pessoas, principalmente aquelas pessoas que estavam famintas e sedentas de verdade, de vida, de justiça. E por isso o texto termina dizendo, enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. É assim que vive uma comunidade do reino em comunidades de base. O texto termina falando do crescimento da igreja, mas o crescimento que foi uma consequência natural da vida da igreja. Como aconteceu depois da pregação de Pedro, os que ouviram e aceitaram a palavra foram batizados, chegando o número de discípulos a quase 3.000 pessoas. Atos 2, 41. A quantidade foi resultado da qualidade. Enquanto isso, enquanto perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações, enquanto há temor no nosso coração, uma reverência profunda que leva à adoração, enquanto o reino de Deus se manifesta através de sinais e prodígios no nosso meio, enquanto vivemos a vida fraterna, compartilhando a alegria, compartilhando a lágrima, compartilhando o pão, enquanto permanecemos unânimes no templo e partimos pão de casa em casa, fazendo as nossas festas ágape com alegria e singereza de coração, enquanto vivemos numa atitude de louvor constante, de gratidão constante, tornando-nos simpático àquelas pessoas do mundo que estão cansadas de um mundo decrépito, de um mundo iníquo, de um mundo ímpio e tem fome e sede de justiça, estas pessoas são atraídas por essa igreja. Enquanto isso, o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Portanto, o grande desafio para nós agora não é fazer um planejamento para o crescimento da igreja. O grande desafio para nós agora é sermos igreja. O grande desafio é sermos uma comunidade do reino, vivendo e servindo em comunidades de base. Pai Santo e bom, pedimos que o Espírito Santo continue operando em nossas mentes, em nossas consciências, em nossos corações, para que toda a pretensão de sermos o reino da comunidade seja destruído pelo poder do sangue de Jesus. E todos nós nos coloquemos nas tuas mãos como Jesus se colocou, para que sejamos uma comunidade do reino, uma comunidade de servos,
uma comunidade daqueles que vivem e servem no mesmo Espírito de Jesus, o teu Filho, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que este trabalho de Jesus, o penoso trabalho da sua alma, continue dando fruto hoje através da igreja, que é o corpo vivo de Cristo aqui no mundo. Pai, nós pedimos a ação poderosa do Teu Santo Espírito em nossa igreja, nas nossas mentes e consciências, para que tomemos consciência de pecados, nos arrependamos para sermos lavados no sangue do Cordeiro, para que sejamos verdadeiramente igreja de Cristo. E sendo igreja, o Senhor acrescente dia a dia os que vão sendo salvos. Amém. Tua misericórdia se renova e me renova, e a cada manhã posso afirmar que o Senhor é fiel. Tua misericórdia se renova e me renova, e a cada manhã posso afirmar que o Senhor é fiel. Estou em tuas mãos para me transformar em um lindo vaso para teu altar, e a cada dia sinto o Senhor me moldar. Quebra, limpa e faz outra vez. Tua misericórdia se renova e me renova, e a cada manhã posso afirmar que o Senhor é fiel. Tua misericórdia se renova e me renova, e a cada manhã posso afirmar que o Senhor é fiel. Cada provação tem o seu valor, cada vitória tem um bom sabor, e a cada dia sinto o Senhor me moldar. Quebra, limpa e faz outra vez. Tua misericórdia se renova e me renova, e a cada manhã posso afirmar que o Senhor é fiel. Tua misericórdia se renova e me renova, e a cada manhã posso afirmar que o Senhor é fiel. Mas a cada dia sinto o Senhor me moldar. Quebra, limpa e faz outra vez. Glória a Deus por esse culto. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença conosco. Todos os domingos e todas as terças nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, louvando e cultuando a Deus. Você é o nosso convidado para estar presente. Nós também temos um chat aqui no YouTube, aqui nos comentários, se você puder participar conosco, para que a gente saiba quem está nos assistindo, vai ser muito bom. Compartilhe essa mensagem, esse culto de hoje com alguém, levando a palavra de Deus ao coração dos seus amigos e dos seus familiares.
Nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, no nosso culto, o Encontro com a Vida. Estamos orando e jejuando por uma jornada feliz. Você será muito bem-vindo. Participe conosco. Recebam agora a bênção apostólica. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Tchau. Agenda semanal online Primeira IPIC. De segunda a sábado, live de casa em casa ao meio-dia na nossa página do Facebook. Todas as segundas-feiras, live de casa em casa Kids às 11h30 na nossa página do Facebook. Todas as terças-feiras, jejum e oração por uma jornada feliz. A entrega do jejum acontece no culto Encontro com a Vida, todas as terças-feiras, às 15 horas, no nosso canal do YouTube. A Celebra de Jovens está acontecendo todas as terças-feiras, às 19 horas, no Instagram e Facebook do Café IPIC. Todos os domingos, culto de celebração da manhã, às 10h30, no nosso canal do YouTube. Estamos esperando por você!